Bom dia, amigos, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Venho aqui trazer uma palavra, né, de sempre, de incentivo, né, e espero que ela tenha frutos e proveitos para você. Gostaria de falar sobre a doença em relação à Bíblia, né? Mas antes, vou dar um introitozinho aqui, fazer uma coisinha meio diferente, sobre algumas doenças, não doenças muito fortes, né? Digamos assim, mas para você entender um pouquinho, por exemplo, uma doença que podemos chamar de doença, uma enfermidade que assusta muitas mulheres principalmente, é a alopécia, muitos chamam de alopecia ou alopecia, que seria a queda de cabelo. Eu queria dar uma focadazinha aqui, né? Me permite a expressão, sobre um tipo de alopecia ou alopecia. Ela é circunscrita, chamada alopecia areata. É uma queda de cabelo que pode surgir no couro cabeludo, nos homens na região de barbas e pode até acontecer em outras regiões, como axilas, mas ela se apresenta de uma maneira de um dia para o outro. De repente o paciente aparece no nosso consultório e apareceu essa falta de cabelo lisa, brilhosa, sem nenhum vestígio de uma crosta, de uma lesão, avermelhada, prurido, coceira, nada disso. Ela aparece de repente. Então ela chama de alopecia areata, ela é circunscrita, né? A alopecia areata, ela pode ter algumas conotações, né? Nós achamos mais que seria até um fator mais psicossomático, né? O indivíduo sofre um trauma psicológico, perde um emprego, tem uma perda de alguém da família importante, né? Não importa o grau, importa a afetividade que ele tinha com aquela pessoa, uma redução salarial, redução do seu poder aquisitivo, e de repente o indivíduo aparece com essa lesão no couro cabeludo. Mas é um tratamento que não é muito rápido, mas também tem bons prognósticos, né? De a pessoa voltar novamente a nascer pelo naquela região. As mulheres então se assustam mais, porque existe uma alopecia, uma outra hora eu posso falar, chamada universal, em que de repente o cabelo cai todo e as pessoas têm que usar uma prótese capilar para poder, né, para a mulher ter mais fácil, porque a mulher é mais fácil de usar uma peruca, usar uma prótese, né? Mas existe a universal, que é mais difícil, mas existe um tratamento muito difícil, porque envolve, além de envolver parte psicológica, envolve um tratamento prolongado e um tratamento que nem sempre é eficaz. E às vezes até medicamentos que vêm trazer efeitos colaterais para a saúde, né? Corticoide terapia, a pessoa fica demasiada, incha, diminui a imunidade, ataca outros segmentos do organismo, mas essa é uma outra história. Estou falando da alopecia areata, que é uma redondinha, ela aparece em qualquer área, né? E o tratamento, ele é o tratamento tópico, né? Tratamento local, né? E pode ser até com substâncias injetáveis pelo médico, geralmente dermatologista, né? Ele vai fazer infiltrações de medicamentos injetáveis e para provocar a repilação dali, provocar novamente que os folículos ressuscitem e comecem, né? E, paralelamente, conversar com o paciente e ver se há algum fator, né, psicossomático, um fator psicológico, e encaminhar um profissional da área para tratar disso aí, né? Dar um suporte psíquico, dar ao paciente também, porque tem que trabalhar as duas coisas juntas. Então, a alopecia areata, ela é uma pelada, é uma ficção comum, ela é caracterizada pela perda do cabelo ou dos pelos em áreas redondas ou ovais, sem sinais de inflamação ou infecção por fungos, nada disso. Ocorre quase sempre no couro cabeludo ou na área de barba, no caso dos homens. A etiopatogenic, a causa, ela é desconhecida, né? É muito contextual. Falava sobre a parte do sexo, por exemplo, né? Idade, sexo e idade. De 5 a 40 anos, mas você vê que crianças às vezes perdem um avô, ou até uma separação dos pais, pode acontecer também, né? Com relação à genética, é uma ocorrência de casos familiares muito rara ser genética. Endócrinos também é muito difícil também.
A psicossomática é que nós levamos mais como um fator mais que é mais que a gente viu que é, que seria mais conveniente para que ocorresse essa afecção. Então, o que acontece? Imediatamente procure um médico, né, um dermatologista, para te dar a orientação e instituir o tratamento. Eu, graças a Deus, na minha época, eu tinha muitos pacientes, geralmente por semana aparecendo, pelo menos um paciente aparecia com alopecia areata e a gente tratava e com um mês já começa a repilar. O cabelinho vai nascer mais fino, ele nasce branquinho, depois ele vai novamente se queratinizando, começar a ficar da cor castanha, cor do cabelo normal da pessoa, mas geralmente fica aquele tufozinho, cabelinho mais raro, mas ele vai se fortalecendo. E tratamento dos dois suportes, psicológico, psíquico, junto com o tratamento clínico. Então, se você um dia aparecer com uma lesão dessa, lisinha, brilhante, sem causa nenhuma, sem coceira, sem nada, não se assuste, tem tratamento. Depois, outra oportunidade, a gente vai dar mais um introitozinho, já puxando um pouquinho assim para a minha área, não vou fazer nada muito contundente, mas só coisas assim para poder te alertar mais. Mas a doença, à luz da Bíblia, né? Quer dizer, cada pessoa ela tem uma tendência, às vezes, para um determinado tipo de doença. Porém, o que nós vamos ver aqui é que na palavra de Deus fala sobre muitas doenças. Por exemplo, uma senhora que ela tinha um fluxo de sangue, né? Uma metrorragia, uma causa, né? Não sei, e sangrava muito. Ela gastou tubo de dinheiro naquela época, né? E 10 anos que ela tinha aquilo ali. Mas ela teve um encontro com o Senhor Jesus, né? E colocou a mão na parte mais sagrada. Ela não botou a mão por acaso na túnica da vestida de Jesus, ela botou na orla. A parte mais sagrada, representava a parte mais sagrada de Jesus, a túnica de Jesus. Ela colocou a mão ali com fé. Os homens, por certo, empurravam. Não, não pode, não pode. Jesus, opa, quem me tocou? Eu disse, Senhor, tão apertado aqui, tanta gente, e você pergunta quem me tocou? Ele falou, mas de mim, quem me tocou, de mim são virtudes. Deus curou aquela mulher, né? Então, agora vamos englobar outras doenças, não só a queda do cabelo, a alopecia, né? Mas Deus, né? Cada pessoa, nossos corpos são fracos e sujeitos à doença. Mas Deus ele nos dá um suporte nas nossas doenças. Você tem que ter fé. Ele dá o suporte para você, nos dá força e ânimo para lutar e ele nos dá esperança de melhora. Quando você está doente, se você tem alguma doença, você tem esperança, porque mesmo que ela seja grave, Deus vai dar suporte para isso. Coloque a sua fé, né? A sua fé. E Deus tem várias razões, porque as doenças veio por causa do pecado, né? Nós pecamos lá, desobedecemos e aconteceu as doenças. Deus não quer que ninguém fique doente, mas a doença, como nós mesmos que provocamos. E muitas vezes provocamos também por maus hábitos também, né? De vida também, né? Também nós provocamos também. Mas apesar de várias causas, Deus sempre tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para cada um de nós. Quando surgem essas doenças, ele tem um plano para cada um. Né? E em Jeremias 17,14 diz assim, cura-me, Senhor, e sararei. Né? Salva-me, Senhor, e serei salvo. Pois tu és aquele em que te louvo, aquele que te sigo, aquele que eu confio em ti. Né? No Salmo 103 também diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A oração feita com fé, né? Cura o doente, né? O Senhor o levanta e se houver cometido pecados, ainda lhe será perdoado. E daqui você vê lá em Tiago 5, de 14 a 15, no Novo Testamento. Né? Nós temos um exemplo de uma doença muito grave, né, que teve um comandante do exército sírio, Naamã. Eles fizeram entrar em batalha contra Israel e
eles conseguiram prender as pessoas e levaram ao cativeiro. E olha como é que é o plano de Deus. E Naamã, ele tinha lepra, o corpo todo era leproso. Então, eu não sei se é aquela lepra daquela época, se não era a hanseníase de hoje, talvez, né? Mas o micobactéria lepra, não sei, mas era uma doença dermatológica, né? Em que ele tinha com certeza vergonha, né? Ele era um cara importante, honroso, chefe da guarda do exército do rei, e como é que ele podia ser? E as pessoas ficavam com repúdio, né? Até nojo dele, quando ele chegava, aquelas feridas. Mas quando ele chegou e tomou a cidade de Israel e levou cativeiro algumas pessoas, e dentro desse meio foi uma menina, uma mocinha, uma adolescente, né? Não sei a idade, mas. E ela ficou servindo a esposa do rei. A moça da esposa do rei deve ter se agradado dela e botou ela como ser a sua serviçal, né? Imediata. E ela via que Naamã, a esposa do rei não, a esposa de Naamã, e ela viu que Naamã era todo cheio de feridas. E ela falou para a mulher de Naamã, olha, se o meu senhor ele for procurar, na minha terra há um profeta que vai orar e vai curar ele. Aí Naamã falou com o rei falou, deu todas as condições, deu dinheiro, deu carros, né, naquela época de boi, de cavalos, para levar ele. E ele chegou lá, né? Era o profeta Eliseu, né? Que a menina conhecia, que sabia que ia orar por ele, através de Deus ia curar. Olha só, o homem todo, né, comandante, né, esses caras importantes, cargos importantes, mas tem suas feridas, muitas vezes as feridas dessas pessoas não são nem externas, mas são internas, né, se tornam repugnantes, são pessoas que querem sempre estar massacrando a sociedade, massacrando o povo, isso é uma doença interna, mas também tem cura se ele procurar Deus e se salvar, porque a Bíblia não falou ali que sara o corpo, mas sará e até os seus pecados, né? Lá em Tiago. Então, o que acontece? Quando ele chegou lá, ele achou que ele ia ser recebido, né, com fanfares, pompas, né, ali lá em Israel, mas só que Eliseu, né, mandou recado que ele tinha que se mergulhar lá no rio, né, e mergulhar 7 vezes naquele rio. E aquele rio, ele era um rio, tipo assim, hoje fosse aquele rio lá de São Paulo, né, mal cheiroso, né, ou mangue aqui no Rio, né, que você passa ali, tem que fechar o nariz, as narinas. Então Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, mas Senhor da terra, e de muitos conceitos, por ele o Senhor dava vitória à Síria. Era ele herói de guerra, mas era leproso, né? Saíram tropas da Síria e foi o que aconteceu isso. Prenderam e nesse de cativeiro vai e leva a menina. Aí a menina vai falar com a esposa, né? A esposa fala com ele e vai falar ao rei. O que o rei diz para ele? O rei lá da Síria. Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos e falou que aí, né? E logo em chegar a ti a carta, sabereis que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. Então achava que era o rei que ia curar, né? Então, aí que o rei já falou, acaso sou eu Deus com poder para me enviar alguém para me curar de lepra? Aí, notai, pois, e veja que procura um pretexto para romper comigo. Então, ele queria. O rei de Israel achava que o rei da Síria estava testando ele para ver um rompimento, né? Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes, rei? Deixa-vos vir a mim, esse homem vir a mim, e saberei e saberá que há profeta em Israel. Eles tinham que saber que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Aí então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficará limpo.
Naamã, porém, cheio de orgulho, eu mergulhar ali naquela lama fedorenta, eu com meu banhozinho limpo, gostoso que eu tenho lá no palácio, sou um homem honrado, vou me mergulhar ali, ainda se sentindo orgulhoso. E dizendo: pensava eu que ele sairia para ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor e seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria. Ele achava que Naamã já não, vem cá, vou orar por você. Mas que Naamã queria fazer primeiro a cura, não era só a cura do corpo, não queria curar a alma daquele homem, queria curar a arrogância dele, que ele se achava autossuficiente, ele achava que ele era o maioral, que não precisava de ninguém, e que como ele era lá o súdito do rei, comandante, eles iam logo, não, tudo bem, vem cá, vamos orar e ia curar. Eliseu testou ele, queria testar a fé, mas, né, não se porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Ele queria para outros rios mais limpos, né? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo lá, neles, desses rios mais limpos? Voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disse: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te diz, lava-te e ficarás limpo. Então desceu ele, né? Desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Ele obedeceu, ele tirou toda aquela sua arrogância, se humilhou, foi naquela água fétida, fedorenta mesmo, mergulhou 7 vezes e o que acontece? E a sua carne tornou-se como uma carne de criança limpa, igual de um bebê. Aí ele ficou limpo. Voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva, se pôs diante dele. E eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Então ele reconheceu o Deus de Israel. Então, não estou dizendo que você tem uma doença e que você seja orgulhoso, mas nós precisamos nos humilhar realmente diante de Deus. Deus quer te humilhar? Não. Você reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele tudo pode por você e que se a tua doença for para o teu bem, para que você venha se converter, Deus faz, deixa acontecer. Já que aconteceu, deixa acontecer. Naamã, ele viu o poder de Deus com o seu orgulho, ele desceu. Então, muitas vezes, nós precisamos descer também a rios de águas sujas. O que é isso? É ir lá e tomar banho como Naamã? Vai ali no gasômetro, ali no mangue ali, lá na Praia de Ramos, ou um lugar desse qualquer, lá no Tietê? Não, é descer da sua arrogância, ou então da sua falta de fé, descer do seu orgulho e saber que há Deus em Israel, que há profeta em Israel, entende? É isso que Deus quer falar. Então as doenças, elas surgem, nós não somos melhor do que ninguém. Os médicos ficam doentes, quem é médico, né? Fica doente, os ricos ficam doentes, os pobres ficam doentes, os pobres morrem, os ricos morrem, os médicos morrem. Então, todos nós estamos sujeitos, porque a morte veio como pecado, a morte física, eu estou falando. Porém, às vezes a pessoa pode descer até ao túmulo, mas antes ele se reconhece que é Deus e Deus traz aquela enfermidade, deixa aquela enfermidade, mas salva a vida. Por exemplo, um homem que teve uma doença, né, entre aspas, provocada. Um daqueles dois malfeitores estava na cruz com Jesus. Né? Claro, ele ia morrer. Mas antes disso, ele pediu perdão e pediu que Jesus levasse deixasse ele entrar no paraíso. Jesus falou: em verdade, vou dizer que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro não quis. Então, quando nós nos deparamos com a doença, não se desespere. Deus está contigo. Deus está contigo. Mas eu tenho que falar uma palavra para você. Às vezes, vem uma doença em que você sabe que aquela doença ela vai ter a ser incurável para você. Você vai protelar, você vai usar de pretextos humanos, da medicina, porque você tem direito a isso. Mas uma coisa é certa, você se convertendo a Jesus, aceitando que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Salvador, ele morreu para te salvar a tua alma, salvar você do pecado, da morte eterna, não a morte física. Ele trabalha no nosso físico, mas ele quer a alma. E você vai partir e não vai ter mais nada, não vai ter mais doença.
Hoje aconteceu um fato, vou abrir um parênteses. Estava vendo o jogo do Flamengo com o Curitiba, com o Coxa. E muitas vezes eu via jogos, aí morria alguém, aí vamos fazer um minuto de silêncio pelo fulano de tal, uma pessoa mais importante, ou dentro do futebol mesmo. E agora todos os jogos, eles fazem um minuto de silêncio para as pessoas que morreram vítimas do Covid. Né? E eu fiquei pensando, depois eu comentei até com meu filho, muitas vezes eu e a minha esposa estavam assistindo jogos e fazia-se um minuto de silêncio para aquelas pessoas e nós respeitávamos aquele minuto de silêncio, né? E hoje eu fiz um minuto de silêncio por ela também, porque ela hoje faz parte dessa estatística, dessa maldita enfermidade, né? Não sei por que causa tem revolta com essa enfermidade, né? Não revolta com Deus, revolta com os homens. Mas o que acontece? Hoje ela estaria toda feliz, né, vendo o jogo do clube dela, do coração, que é o Flamengo. Não era a coisa mais importante na vida dela, não. O mais importante na vida dela, Jesus Cristo. Mas dessas coisinhas assim, ela que tantas vezes também ficou respeitando o minuto de silêncio. Hoje eu tive que respeitar o minuto de silêncio. Respeitei, mas pensando nela, ela não está aqui comigo. Eu olhei para o quadro, ali na parede, que tem um quadro, né? Sem idolatria, não idolatra minha mulher, morreu. Tá. Mas depois eu fiquei pensando, gente, a minha mulher, ela está curada. Ela não tem mais doença. O vírus não vai atingir mais ela nunca mais. O vírus que está por aí pode mudar, pode ser vírus mais forte, pode não sei o quê, pode ser mutante, ela não vai ser mais atingida porque ela está sã, está sarada tal como Naamã. Ela desceu o túmulo, porém, mas desceu a sua alma, o seu eu. Ela aceitou Jesus como o único e eterno Salvador, ela está na glória. Às vezes me dá até aquela coisinha assim, puxa vida, hein? Ela está na boa, não vai sofrer mais, eu estou aqui lutando ainda pela minha, né? Lutar a salvação, tem que lutar cada dia, pedir perdão, né? Estar no caminho do Senhor, mas sujeito à doença, a gente faz um exame, tem uma alteração ali, uma alteração aqui e tal, a gente fica preocupado, mas ela não tem mais, ela que eu estou falando como exemplo, e as milhares de pessoas que também morreram e estão no céu, são servos de Deus que estão lá nas primícias, junto com Jesus. Então, a tua doença, se você tem, irmão querido, amigo querido, não fique preocupado. Ore, entregue a Deus, né? Confie em Deus, porque Ele tudo fará. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Mas eu sei que se eu tiver uma doença, que seja uma doença que venha a ser incurável, eu sei que no final da minha trajetória, que eu nasci, vou morrer, eu sei que daqui da minha morte eu estarei com Jesus, eu estarei salvo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, estou falando para você que é cristão, você que professa o cristianismo, seja em qualquer religião. Ah, sou cristão católico, ótimo. Sou cristão espírita. Ah, tá, tudo bem, sou cristão. Mas é cristão, mas você está exercendo dentro do seu segmento religioso a palavra verdadeiramente de Jesus, trazendo item por item, palavra por palavra, de Gênesis, Apocalipse, o que Deus quer na sua vida, sem intermediador, sem inventar nada, sem a amuleto, sem colocar outras pessoas que virou santo, que não sei o que, não tem nada disso, santo só Jesus. Nós somos santos, você vai ser santo, mas não para fazer milagre. Santo é aquele que se santifica, você tem que se santificar a cada dia, rechaçar o pecado, rechaçar as coisas ruins, aquilo que vai atrapalhar você com a tua comunhão com Deus. Então você se tornará um santo. Os santos que estão hoje lá são santos salvos. José, Antônio, Maria, Moisés, Pedro, Tiago, João e milhares e milhares que morreram, que eram servos de Deus. Mas eles não podem fazer nada por você, nada. Eles não estão sabendo que você existe. Um dia, quando estivermos todos no céu juntos, claro, vamos nos conhecer num outro prisma, numa outra dimensão, né? Mas vamos ter assim o antes e depois, saber que fomos para lá, salvo porque vencemos a morte. Qual a morte? A morte física não, a morte espiritual, que a morte física vai acontecer, agora a espiritual, essa física, morrer para mim é ganho, morrer para mim é ir para a glória, porque eu tenho certeza da minha salvação, como você também tem. Ah, mas eu estou sendo orgulhoso? Não, você tem que ter certeza naquilo que você professa.
Agora, professe certo dentro da palavra de Deus, dentro desse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Ela é a Bíblia dos cristãos. E aproveite que você ainda pode ouvir essa palavra, que vai chegar uma vez, um dia, que nós não vamos poder mais falar dessa palavra, né? Vamos ter que falar de outra maneira, mas não podemos mais falar. E você também vai se privar de ouvir essa palavra. Então, mas hoje você está ouvindo, depois você não vai dizer, nunca ouvi, não tive oportunidade. Tem oportunidade, todos têm oportunidade sim. Eu até digo, é uma grande responsabilidade de quem prega, ou você é o pregador, você prega para alguém, é uma grande responsabilidade de quem ouve. E é uma responsabilidade que você está avisando a pessoa e a pessoa, se não aceitar a Cristo como único e eterno Salvador, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Mas eu não quero que o meu amigo, meu irmão, meu amado, querido, amigos, irmãos, né, cristãos em Jesus Cristo, venha se perder porque não quer aceitar. Não custa nada, é de graça. Jesus não cobra nada de ninguém. Os homens cobram, inventam coisa aí, indulgência, não sei o quê. Não tem nada disso. A salvação é grátis. É grátis. Ele pagou com um cheque assinado lá em branco, lá, porque depois veio assim, ó, isso aqui é pelo Paulo, Pai eterno, aqui é pelo Paulo, é pelo Antônio, é pelo José, pelo Ricardo, por quem quer que seja, mas que aceitou Jesus, aceitou o sacrifício dele. Então não tenha temor da doença, a doença vai passar, mas a sua alma permanecerá eternamente para Jesus, se um dia, claro, todos nós vamos ter que um dia sair daqui, né? De uma maneira ou outra, ou de doença, ou de outra forma, nós vamos ter que ir embora. Não tem ninguém com 2, 3 mil anos de idade aí, não. Eu iria ficar até chateado com Deus. Pois, o cara tem 3 mil anos e eu já estou doente para morrer, ou fulano da minha família morreu, não. Nós vamos perecer a carne, mas renascer para Cristo. Ou a morte do encontro individual, né? Ou no arrebatamento, que seria a morte física coletiva, mas vamos ganhar um corpo novo, incorruptível, né? Por enquanto, nós vamos para o paraíso, você ainda não tem corpo, mas você já tem consciência, tem tudo bem. Mas um dia nós ganharemos um corpo incorruptível no dia do arrebatamento. Jesus vem, arrebata a sua igreja, aqueles verdadeiros salvos, eu sempre falo, não é o salvo que está na igreja tal, é o que aceita Jesus com convicção que Cristo é o Salvador. Tá? Então deixa essa palavra para você, se anime. A medicina está aí, Deus usa a medicina, Deus usa os médicos, e feliz do médico que também crê em Deus, né? Se o médico também é ateu também, ele vai usar a medicina, mas eu acho que tem, né, um meio termo seria melhor, né? Então, creia, porque Deus deixou a inteligência para os homens, para a medicina evoluir cada vez mais. A tecnologia está aumentando, está melhorando, mas olha, essa tecnologia, não tenha medo dela, não. Ela vai ser usada para o mal. Por exemplo, o avião. Santos Dumont inventou avião e tal, que seria para um transporte, depois ele virou instrumento de guerra, né? Dizem até que ele ficou triste por isso. O cara inventa as coisas, a arma foi inventada para quê? Foi para caçar? A princípio, o homem lá nos primórdios, ele caçava, né? Mas hoje a arma também é para se defender ou para matar, e matar injustamente, né? Deveria existir arma? Não, se você não tivesse pecado, não teria arma. Se a gente não pecasse arma, não teria arma. Para quê? Não ia haver morte. Então eu falei esse contexto todo, tenha fé. Se tem alguma enfermidade, ora, peça a Deus, você tem condições de você mesmo pedir a Deus, Senhor, me cura, abranda esse meu sofrimento, e Deus vai abrandar. Deus vai fazer com você, como fez com Naamã, como fez com aquela mulher do fluxo de sangue, como fez com outro, ressuscitou mortos, quanto mais curar um enfermo. Então Deus te abençoe, né? E vamos ver aqui nosso irmão Fabiano, né? Rowley, né? Nosso irmão querido da família e que grava esses hinos fabulosos e me permitiu colocá-los como introito, né? Então tudo vai passar. Vamos esperar que Deus vai passar a tua enfermidade. Nós estamos aqui para orar, né? Isso. Eu quero dizer para você, me pedir licença a você, que eu vou fazer uma coisa diferente também hoje. Eu quero fazer uma oração por você. Pedir a Deus por nós e para você.
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te rogo, Senhor, que tu, algum amigo meu, uma pessoa, que seja conhecido ou não, mas que esteja com alguma enfermidade, um familiar, Pai, visita, ó Pai, cura com as tuas mãos saradoras, com a tua destra poderosa, Senhor, como tu fizeste e tu continuas fazendo, porque tu és o mesmo de ontem, hoje e sempre. Visita o lar dessa pessoa agora, do meu amigo, da minha amiga, do parente que está enfermo. Visita agora, dá o teu bálsamo para eles, ó Deus. Cura a enfermidade, que a saúde traz a felicidade. Eu quero ver os meus amigos, meus irmãos, seja de qualquer igreja, qualquer segmento, eu quero vê-los felizes, mas que tu possa trazer, Senhor Deus, como nós temos orado pelos enfermos, Senhor. Tá, nós oramos por familiares nossos, mas chegaram a termo, mas estão limpos hoje lá, né? Estão limpos das suas feridas, não vão morrer mais, estão salvos também, a alma e também salvos dessas coisas aqui do mundo. Mas visita agora o lar de cada um, seja qual for o problema, mas tu visite, ó Pai, mesmo que seja uma doença espiritual, uma doença psíquica, mas tu cura, uma doença da pele, uma doença interna, tu cura essa pessoa. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E quero dizer para você também, em nome do Espírito Santo, que eu não vou esquecer, não. E o amor da nossa vida, que é o Espírito Santo, vai fazer sempre me lembrar, né? Um beijo no teu coração. Jesus te ama e eu também.